né, do projeto Horizontes Congonhas, em especial o projeto que está tratando agora da revisão do plano diretor, lembrando também que o projeto também faz parte da elaboração do plano de mobilidade. Hoje a gente vai falar sobre habitação, né? Habitação de interesse social, a construção de habitações, um plano, né? Um projeto aí de como que o projeto Horizontes Congonhas tem pensado para o município de Congonhas esse desafio, né? A gente já deixou claro em várias outras reuniões que esse era um desafio que a gente não conseguiu enxergar no primeiro momento, quando a gente chegou ao município, e a partir dos nossos estudos a gente identificou que é um assunto de extrema importância. Eu tenho certeza que a pauta ela não se encerrará a partir desse encontro. Lembrando, mais uma vez, que a gente ainda está em um processo de construção desse plano diretor. A gente vai ter aí na semana que vem, no dia 28 e 29, duas audiências públicas de extrema importância, né? No dia 28, a audiência pública do plano de mobilidade, a partir das 14 horas na Câmara Municipal, e no dia 29, a audiência do plano diretor, a partir das 8 horas na Câmara Municipal também, até às 4 da tarde. Então, vai ser mais um momento que a gente vai poder aprofundar os nossos estudos, escutar a população, escutar o corpo técnico do município, os gestores, as ONGs, a sociedade civil, para que a gente tenha um plano diretor aí que realmente seja a cara da cidade, os anseios, né, e as expectativas aí de todos os envolvidos na construção de uma Congonhas melhor. Eu vou passar a palavra agora para o Douglas, que também é um coordenador técnico do trabalho aqui por parte da Prefeitura de Congonhas, para que ele possa abrir os trabalhos também. E Douglas, hoje, lembrando que o Daniel já disse que não aguenta mais ouvir a voz dele, nós vamos fazer a apresentação com a Clarissa, que é a nossa analista, arquiteta urbanista também do nosso projeto, analista de projetos aqui da nossa equipe Núcleo, e que foi uma peça fundamental aí na construção dessa política habitacional dentro do plano diretor. Douglas, por favor. Obrigado, Matheus. Obrigado pela fala introdutória aí, que já, né, coloca a gente no pé que estamos, né? Acho que a gente está num momento extremamente importante aí, né, de caminhar para essa audiência na semana que vem, que é um rito muito importante, né? Não só um rito, mas um momento de apropriação ainda maior pela comunidade, né? Do processo do plano diretor, que a gente já vem construindo o processo participativo desde o início, né? Teve uma conferência inicial que a gente teve bastante sucesso, né? E foi uma conferência bastante participativa, com muitas contribuições. Então a gente vem fazendo esse processo participativo de um modo muito intenso e espero que ele continue agora na delimitação, na delineação, na concertação, de alguma maneira, dessas propostas aí que a gente está fazendo, né? O Daniel falou que cansou do timbre dele, mas ele tem um timbre agradável, ele poderia continuar, mas a gente vai estar muito bem representado aí com a Clarissa, que também tem um timbre bom, tem uma oratória boa e domina muito todo o assunto. A gente vai estar muito bem aí também. Agradecer aí a Clarissa, né, que vai fazer essa condução já de antemão, né? Daniel, Matheus, né, toda a equipe ONU aí, não estou conseguindo ver todo mundo aqui, a Luísa e a equipe toda, equipe da prefeitura também que está apoiando o desenvolvimento do trabalho todo aí, né, juntamente, sobretudo aí, a Mônica, o Jonathan, né, que a gente está junto aí, fazendo esse dia a dia do projeto, e todos os demais aí, né, o Hugo também, que tem uma participação intensa aí nas pautas aí da habitação, que também disponibilizou a equipe, né, então, né, a Eduarda sempre acompanhando lá discussões com a gente, também no campo da arquitetura, com ponderações técnicas muito importantes. Então, agradecer aí toda a prefeitura, né, toda a equipe, a sociedade civil que está participando aí, e eu acho que é isso. Uma outra coisa que eu queria, né, acho que é importante a gente frisar, né, o Matheus colocou bem que a gente vai para audiência semana que vem, e que essas oficinas, né, que a gente já chega hoje nessa sexta, né, na sexta de 6, né, então finalizando essa sequência de
de oficinas da proposta, né, elas são, na verdade, uma prévia da audiência, né? Então, esse cuidado também de qualificar a participação, né, eu acho que ele é muito importante, né? A gente conseguir não chegar na audiência com um elemento surpresa, com todo mundo sem saber o que vai chegar. Então, quer dizer, esse material já foi disponibilizado há um certo tempo, já foi apresentado no Codeplan, já foi apresentado para o núcleo gestor, já foi, né, convidado o CODEMA, a comissão do plano diretor. Então, é um material assim, que, de alguma maneira, ele já está circulando, as pessoas já têm um certo conhecimento dele, e as oficinas têm essa função de antecipar e qualificar a participação, né? As pessoas chegarem lá com dúvidas mais maduras, né? Com reflexões um pouco mais elaboradas, eu acho que é muito importante nesse sentido. Então, agradeço mais uma vez aí a todos e espero que a gente tenha mais boas contribuições aí, reflexões sobre esse tema que é realmente muito importante para nós, né, da moradia, e os instrumentos que vão dar condições da gente operacionalizar isso tudo, que também, às vezes, eles ficam na pontinha lá um pouco escondido, mas os instrumentos que vão dar potência ao projeto e viabilizar a operacionalização disso. Então, obrigado aí mais uma vez a todos. Como é que segue aí, Matheus? Segue para Clarissa? Podemos passar para Clarissa. Clarissa, boa tarde. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Só para fazer um teste aqui. Ótimo. Bom, então, muitíssimo boa tarde a todas as pessoas que estão presentes, né? Cumprimento os nossos super parceiros, né, da Prefeitura de Congonhas, que estão, né, junto com a gente nesse bom desafio aí, né, de fazer a revisão do plano diretor e de pensar um plano de mobilidade para a cidade. Então, cumprimento, né, a cada um de vocês que estão aqui e agradecendo também, né, pela parceria até aqui. Também as outras pessoas participantes aqui, também que tem, né, umas pessoas que nos acompanharam aí esses dias, essas semanas. Então, agradecer. E mais uma vez, né, assim, espero que a gente possa fazer um bom momento aqui de trocas e de debate mesmo. O objetivo aqui hoje, gente, é um pouco compartilhar, né, a nossa trajetória até aqui, no que diz respeito, né, ao assunto da moradia. Vocês estão vendo a minha tela cheia ou ainda não? Ainda não está cheia. Não, tá cheia não. Foi no modo apresentação. É que eu coloquei aqui, mas eu acho que não foi para você ver ainda. Vamos ver. Tem uma abinha ali de apresentar no Teams, será que ela... Você colocou apresentar janela? Coloquei apresentar janela. Não, apresentar tela. Põe apresentar tela. Isso. Aí põe isso. Perfeito. Agora foi, né? Faz um teste de Legal. passar um slide. Isso, perfeito. Ótimo. Bom, então o objetivo aqui é um pouco compartilhar, né, o nosso percurso, né, os nossos achados e um pouco também das propostas, né, que, como já foi dito aí pelo Douglas, pelo Matheus, né, e pelo Daniel em outros momentos, a gente está justamente nesse processo, né, de trocas, de amadurecimento, de aprimoramento. E eu acho que tem um ponto de partida muito importante para a gente, né, quando a gente pensa no conceito de moradia e principalmente de interesse social, né, que é esse conjunto de, né, de características, né, que para nós, assim, da ONU é essencial para a garantia desse direito fundamental, né? Então não basta só ter um teto, né, ter uma estrutura física, mas é importante, né, que esse local ele possa contar com segurança de posse, né, com acesso adequado a serviços e a infraestrutura, com uma boa localização, com segurança física, né, e estrutural, que esse local, de alguma forma, possa refletir a identidade cultural de quem mora e que tenha um preço justo, né, que seja possível para que essas pessoas possam arcar, né, para que a população da cidade possa arcar. E aí eu acho que queria também começar a fala aqui, né, um pouco trazendo assim esse rol de instrumentos que a gente tem para pensar a questão e para planejar, né, a questão da moradia adequada na cidade, né. Aqui a gente está discutindo especificamente o plano diretor, né,
Mas acho que é bom a gente ter no radar também, né, os outros instrumentos que são importantes para fundamentar essa atuação, né, para garantir, para construir moradia para quem mais precisa, né? Então, a gente tem o plano diretor, mas em articulação também, né, com 2 outros instrumentos importantes, que é o Plano Municipal de Habitação e o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que a gente sempre chama carinhosamente de PLIS. Então, né, olhando para esses instrumentos, para a gente poder entender, né, assim, sei que tem muita gente aqui que já sabe bem disso, mas para a gente poder entender o escopo de cada um. Então, o plano diretor, né, ele pretende, né, o objetivo dele é ordenar, trazer as regras para como a cidade vai crescer, como a cidade vai se desenvolver. Então, né, regras de parcelamento, uso e ocupação. Ele é um tipo de planejamento, né, territorial, né, e o público-alvo dele, obviamente, é toda a população. Então, um conjunto de regras que vale, né, e que está olhando para a cidade como um todo, para todo o território, né. Já a política municipal de habitação, né, ela tem como o escopo, né, como objetivo detalhar os programas habitacionais que vão ser aplicados naquela cidade, né? Ela é um tipo de planejamento setorial, ou seja, ele está focado para um setor específico, né, que é o da habitação, e ele está olhando para um público-alvo, né, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade social e as pessoas de baixa renda, né? Então, esses programas precisam estar, né, assim, muito pautados, né, nas questões específicas desse público para o contexto da cidade. E o PLIS, né, é um outro instrumento de planejamento que aí ele vai ainda, né, ele tem um tipo mais programático e ele vai fazer um diagnóstico, né, mais preciso e bem detalhado das necessidades habitacionais do município. Tá escrito errado aqui, já peço desculpa. E ele está, né, com o público-alvo dele, né, obviamente, também é as pessoas em situação de vulnerabilidade social e de baixa renda, mas aí a gente está, né, pensando ações específicas, como elas vão se dar ao longo do tempo, né, diretrizes muito específicas para o, né, saneamento, digamos assim, do que a gente chama de déficit habitacional do município. E o PLIS, né, tem uma relação, né, pensando aí nas possibilidades do município, né, diretamente com o sistema, né, nacional de habitação de interesse social e com o Fundo Nacional para Habitação de Interesse Social. E, obviamente, né, ele precisa, né, trazer subsídios necessários para que os programas habitacionais da política municipal de habitação, né, sejam pensados a partir, né, das características desse déficit. E eu estou trazendo isso porque, né, obviamente, o plano diretor, como instrumento de ordenamento, né, do território, ele vai ter que trazer ali as condições necessárias no território, né, para que esses outros 2 instrumentos de planejamento se concretizem. Então, vou começar aqui, né, um pouco compartilhando novamente, mas com alguns detalhes a mais que a gente conseguiu acrescentar, né, um pouco a síntese do nosso diagnóstico, mais voltado para a questão, né, da habitação no município. E aí, volto aqui novamente com esses dados, porque acho que, principalmente para quem não viu em outro momento, né, é importante a gente olhar para as características, né, populacionais e demográficas do município, isso é essencial para a gente poder pensar a habitação, e ainda que, acho que essa é uma ressalva importante, né, ainda que esses números, né, não expressem, por exemplo, não incorporem a população flutuante do município, que a gente sabe, né, que para Congonhas isso é um aspecto relevante, né, é um pouco esse aqui é um pouco o nosso ponto de partida, né, assim, esse aqui é um pouco, né, os dados que a gente tem para poder planejar o nosso território, apesar, né, dessa questão que é um pouco um destaque, uma especificidade daqui e de outros municípios minerários também, né? Então a gente sai, né, de uma população que cresceu, né, nos últimos 12 anos cerca de 9% apenas, então a gente tem, né, aí um pouco mais, né, de 4 mil habitantes, e pensando em domicílios, né, que é um conceito lá do IBGE, que não necessariamente é uma casa, né, uma edificação, mas é um conjunto de pessoas que moram num lugar e formam um domicílio, a gente teve, né, nos últimos 2 anos, um incremento de 27%, né, ou seja, de quase 4 mil domicílios,
né, em Congonhas. E aí tem uma questão interessante também, que tem, né, tudo a ver com essa questão sociodemográfica, né, que é uma tendência nacional, mas que também foi percebida aqui, né, a gente tem domicílios menores. Então, a gente saiu lá de 2010, né, com um pouco mais de 3 pessoas, desculpa, por domicílio, e a gente chegou em 2022, né, com quase 3 pessoas por domicílio. E isso aqui é uma tendência, né, um pouco nacional mesmo, e tem tudo a ver, né, com novos arranjos demográficos assim da população, né? Então a gente tem mais gente, né, saindo, um envelhecimento da população natural, né, e arranjos familiares que são um pouco diferentes de 12 anos atrás, né, com mais pessoas, né, saindo de casa um pouco mais cedo, um pouco mais precocemente, mulheres também tem uma questão de gênero que perpassa isso, né? Então, as mulheres ela têm mais independência financeira e formam núcleos familiares separados. Enfim, né? Nem sou especialista dessa área, mas só para dizer que essa redução aqui, ela é uma tendência mesmo de todos os municípios, né? E o que eu acho que a gente tem, né, para olhar para Congonhas é que, de fato, a gente tem uma população que não cresce tanto, mas um número de domicílios, né, que avança com um pouco mais de força. E trazendo ainda, isso aqui tudo, gente, são dados do IBGE, tá? Só para deixar bem claro, assim, as fontes, né? Dados do Censo Demográfico de 2010 e 2022. Quanto ao percentual de domicílios atendidos, né, pelos serviços básicos de esgoto nesses últimos 12 anos, né, tiveram avanços relevantes, né? Mais ainda, né, o serviço básico de conexão à rede de esgoto é o que mais, né, que, apesar de ter tido um avanço considerável, é o que mais é a carência um pouco mais expressiva, assim, né, para os domicílios do município de Congonhas. Então, a gente tem, né, segundo esse levantamento de 22, 80% dos domicílios da cidade atendidos por conexão à rede de esgoto. Abastecimento de água e coleta de lixo são índices melhores, né? Vocês conseguem ver o meu cursor? Só para eu... Conseguem, legal. Então, a gente agora começou um pouco a se fazer essa pergunta, assim, então, beleza, né, nós tivemos quase 4.000 domicílios a mais, para onde a nossa cidade cresceu, né, para onde Congonhas cresceu? Acho que essa é uma pergunta que a gente se fez, né, para olhar para esse recorte dos últimos 12 anos. E aqui a gente fez um cruzamento do Map Biomas, que é uma fonte de dados, né, que um pouco faz essa leitura, assim, né, do território. Então, a gente tem área, em 2010, desculpa, né, área urbana, que está aqui em amarelo no mapa, né, e em 22, um aumento de 10% apenas dessa área urbana, concentrado principalmente, né, nos arredores da cidade, né, digamos assim. Então, a gente tem aqui no Murtinho, no Pires também, né, uma mancha um pouco mais periférica, e aqui na sede do município também, né, o tecido urbano se expandindo, né, de uma forma um pouco pontual, assim, ao longo da mancha urbana já existente de 2010. Então, ao longo desse tempo, né, foi, assim, por volta ali de 3 quilômetros quadrados que o município cresceu, mas isso é um recorte, é uma perspectiva muito dessa fonte específica que olha para o tecido urbano em si, né? Mas a gente tem acho que uma outra perspectiva importante para ver como a nossa cidade cresceu e para onde que ela cresceu, que é justamente olhando, né, para a mancha urbana, digamos assim. Aqui a gente está com um recorte um pouco mais específico da sede, né, que começa aqui em 2004 e a gente vê, né, um processo ao longo desse tempo, ao longo do tempo, né, um processo de transformação desse tecido, né, que acho que aponta um pouco, né, para esses loteamentos mais periféricos, né, em locais que não estão não estão tão adensados ainda, mas também um processo de adensamento maior, né, dentro do tecido urbano já consolidado. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, para o Alvorada, teve um adensamento, né, considerável, Jardim Profeta aqui também, com novos loteamentos surgindo, e tudo isso também acompanhando um pouco, né, as novas infraestruturas que foram sendo, né, assim, articuladas na cidade com abertura de vias e etc. Mas, de uma forma geral, né, a gente não tem, né, digamos assim, um vetor
de crescimento único, né, a gente tem um pouco esses loteamentos, essas bordas, assim, do tecido urbano da sede, né, que foram crescendo, que foram se expandindo ao longo do tempo, mas é perceptível, né, que a gente ainda tem uma quantidade expressiva, né, de lotes vazios dentro desses loteamentos, desses bairros que já estão parcelados. Então, olhando ainda, né, para essas características de crescimento do município nos últimos anos, agora especificamente para as tipologias, né, entre 22 e 2010, a gente teve um aumento, né, assim, no número de domicílios de 24% de casas, né, um pouco mais de 24%, mas a tipologia proporcionalmente que mais cresceu, né, foi a de apartamentos. Mas ainda assim, né, muito menor, né, assim, em números absolutos, muito menor do que o número de casas. Então, obviamente, né, sabemos bem disso, né, as pessoas majoritariamente moram em casas aqui em Congonhas, mas, né, a gente teve aí nos últimos anos um crescimento, né, expressivo aí das tipologias mais verticalizadas. Agora, olhando, né, para a questão dos domicílios vagos, é interessante, né, também perceber essa diferença entre 2010 e 2022. Então, lá em 2010, com o número de domicílios de 2010, a gente tinha 7% vagos, né, e quase 8% de uso ocasional. Esse de uso ocasional é isso, né, são sítios, são casas de final de semana, enfim, é uma caracterização específica do IBGE. Mas em 22, a gente tem um aumento, o número de domicílios vagos quase dobrou. Então, a gente sai de 1.200 aqui em 2010, né, para um pouco mais de 2.500 domicílios vagos. E o de uso ocasional também aumentou, né, mas os domicílios vagos, acho que tem um olhar aqui uma quantidade, desculpa, muito expressiva. Dentre, né, as tipologias dos domicílios vagos, né, casas predominam, mas a gente tem também, né, apartamentos, enfim, outras tipologias, e de uso ocasional, a tipologia unifamiliar, que são as casas, também são predominantes, mas a gente também vê de uso ocasional outras tipologias, como, por exemplo, apartamentos. Então, a gente sai, né, de 2010 para um cenário de 85% de ocupação dos domicílios para 79%, né, de ocupação em 2022. E agora a gente vai falar de renda. Esse é um dado que a gente ainda não tem ele por domicílios de 2022, mas achei que seria interessante só trazer um recorte a partir do que a gente tem, tá? Porque 2022 a gente ainda não tem todos os dados, né? Todas as pesquisas do censo liberado e com dados desagregados. Mas lá em 2010 a gente tinha quase metade, né, do município com domicílios, né, com a renda de 0 a 3 salários mínimos, né, e um percentual quase metade ali entre 3 a 5 e 5 a 10. Essa era um pouco a cara, né, do rendimento dos domicílios lá em 2010. Como eu falei, em 22 a gente ainda não tem esse dado, mas eu trouxe um recorte aqui que me parece interessante, que é o rendimento médio mensal dos domicílios por pessoa, né? Então, quando a gente olha aqui para a primeira coluna, né, o total, ou seja, R$ 1.492, um pouco menos, né, um pouco mais do que o que era o salário mínimo lá em 2022, né, é o rendimento médio, né, por pessoa em cada domicílio em Congonhas. Mas me parece também que tem uma questão importante para a gente olhar, né, que é um recorte racial e de gênero que segue, obviamente, uma tendência nacional, né, mas a gente tem a população branca, né, com um rendimento total, né, médio, muito mais alto, né, do que o da maioria da população, né, a gente está falando de quase R$500, aqui é R$1.921, e uma redução considerável também, né, para a população preta e parda. E no recorte de gênero, né, a gente também tem as mulheres, né, seguindo essa tendência aqui em Congonhas, e mulheres pretas e pardas com um rendimento muito inferior, né, ao que é, muito não, mas consideravelmente inferior ao que é o médio, né, domiciliar por pessoa no município. Então, esse aqui é um dado que a gente já tem, né, mastigado, mas é isso, a gente não tem a distribuição espacial desse dado, ao contrário do que a gente tinha lá em 2010, tá?
E trazer aqui também, só resgatar, né? A gente tem com os dados do censo uma pesquisa que é feita pela Fundação João Pinheiro que fala do déficit habitacional do município. Como a gente não tem todos os dados do censo de 22, a Fundação João Pinheiro ainda não atualizou esse estudo por município, né, a partir dos dados do último censo. Mas o que a gente tem lá de 2010, né, é o déficit habitacional de Congonhas composto expressivamente por esse componente aqui, que eles chamam de coabitação, né, que é basicamente quando a gente tem muita gente, né, morando no mesmo lugar. E uma outra categoria que é de ônus excessivo com, né, com aluguel, que é quando a gente tem a família comprometendo mais de 30% da sua renda com o aluguel. Então, na época, né, lá com os dados de 2010, a gente tinha 1.418 famílias nessa situação de déficit habitacional, né, e com a composição desse déficit, né, majoritariamente com ônus excessivo e com a coabitação, tá? Mas esses outros dois componentes com, né, bem menos expressividade. Mas lá em 2010, com os dados de 2010, a foto do déficit habitacional de Congonhas era esse. Como eu disse, a gente não tem, né, esses dados, esse estudo feito para 2022, com os dados de 2022, mas o que a gente percebe hoje, né, assim, nas conversas, né, no conhecimento que a gente tem da cidade, né, que, obviamente, né, a falta desses dados compromete a gente, por exemplo, para poder pensar no PLIS, né, que é esse plano bem específico, compromete, né, a gente conseguir fazer uma caracterização mais precisa, né, de qual que é o volume de unidades habitacionais que precisariam ser, né, construídas, mas, de qualquer forma, a gente tem, né, uma pesquisa que já foi feita para o Sudeste como um todo, que o ônus excessivo por aluguel, é o componente que hoje, né, predomina na nossa região, assim, ou seja, a coabitação, né, tá menos, é um componente de menos importância do que o ônus excessivo com aluguel no cenário, né, um pouco mais regional, assim, como eu disse, a gente não tem essa informação específica para Congonhas, mas possivelmente Congonhas deve seguir, né, um pouco essa tendência. A gente sabe que aluguel aqui é um super desafio, né, assim. E além disso, né, a gente tem aí, né, uma baixa produção imobiliária, né, um crescimento da população e essa população flutuante também que demanda muito, né, do estoque que existe, né, além dos altos índices de irregularidade urbanística e fundiária. Então, esse é um pouco, né, o cenário assim que a gente tem hoje na cidade. Um outro componente desse cenário, né, que também seria componente do déficit habitacional, né, a gente pode olhar para as pessoas que estão em áreas de risco, né? O município realizou em 24, né, um plano municipal de redução de risco, que fez um mapeamento preciso, né, das áreas ocupadas, né, que tem algum tipo de processo de risco, seja geológico, hidrológico, e nas categorias, né, de risco médio, alto ou muito alto, a gente tem aproximadamente 1.194 edificações. Então, né, qual que é os programas, né, as respostas que a gente tem hoje, né, para lidar com essa questão do desafio da moradia e o déficit habitacional em si. Então, a gente tem, né, um programa de aluguel social que existe desde 2005, né, que atende hoje 208 famílias, né. Esse programa ele é voltado para as pessoas justamente que foram retiradas de áreas de risco. A gente tem Mãos Solidárias, né, que é um programa também que visa as melhorias habitacionais através da doação de material de construção, e a gente, desde 2014, a gente tem um pouco mais de 1.000 famílias atendidas, e também existe, né, uma política de assistência técnica, né, que é engenharia social voltado para pessoas que também compõem, né, a população de baixa renda do município, que existe desde 23, e não sei se essa informação está atualizada, mas da última vez eram 6 projetos desenvolvidos. E além desse cardápio aqui, a gente tem também, né, REURB, que é uma política de regularização fundiária, né, que está ainda, né, em franco aprimoramento, né, e que vai também aí nos próximos
tempos, né, assim, conseguir ganhar um fôlego maior também para poder conseguir se expandir e ser aplicado em mais núcleos de interesse social. Falando aqui, né, sobre os programas, acho que, né, vou passar bem rapidamente por aqui, porque eu vi que tem um monte de gente de habitação, vocês sabem disso melhor do que eu, né, mas o programa de aluguel social destinado para as famílias, né, que estão em situação de risco, né, ele se restringe a um valor de... Opa, alguém falou alguma coisa aí? Bom, então o programa ele se destina, né, ele se propõe, né, a pagar um valor específico de Bolsa Moradia. Eu acho que isso é interessante, talvez, perceber também a influência, né, que isso aqui tem nos aluguéis, né, no preço de aluguel também do município, uma vez que a gente tem um número considerável de pessoas no programa, e ele também estabelece, né, quais são as faixas de renda e caracteriza, né, o que são famílias de baixa renda dentro desse escopo de programa habitacional. E a gente tem o Mãos Solidárias também, que também faz esse recorte, né, de o que é famílias de baixa renda para esse programa, e que, como eu já citei, né, ele atualmente funciona um pouco mais dentro dessa questão das melhorias de habitação, mas também a lei que o regulamenta traz outras possibilidades, né, como com a doação de lotes, construção de casas, e também as melhorias habitacionais através da doação dos materiais, que foi como eu já comentei. Então, tá, isso é um pouco, né, o que a gente tem hoje, assim, a gente fez um passeio aqui pelas informações, pelos achados que a gente conseguiu levantar, e agora a gente vai passar para as propostas, né, em diálogo com o que é escopo do plano diretor, tá? Então, quando a gente está falando de demanda habitacional, né, pensando no plano diretor especificamente, né, acho que a gente tem dois cenários. A gente tem o cenário, né, da demanda presente, ou seja, né, do que já existe hoje, né, de assentamentos precários, e dentro do plano diretor, a estratégia, né, o instrumento mais que se relaciona mais diretamente com essa demanda presente são as ZEIs ocupadas, ou seja, os zoneamentos, né, de especial interesse social. Na segunda-feira, o Daniel apresentou para quem estava, né, assim, diversos zoneamentos, né? Então a gente tem zona residencial, zona mista, a gente tem zona de centralidade, e o plano diretor, né, é um pouco esse instrumento que vai pensar todo o território e especificamente para a demanda habitacional de interesse social, o zoneamento que se relaciona com ele, né, são as ZEIs, tá? Só fazendo esse resgate aqui. Então, as ZEIs ocupadas, ela vai lidar com esse cenário da demanda presente. E a gente tem a demanda futura, ou seja, a gente acabou de ver ali, né, os números do déficit habitacional, né, e aí como que a gente lida com ele dentro do plano diretor, né? A estratégia para atendimento, né, desse déficit habitacional, que hoje, dentro do município, né, a gente sabe que são as edificações em área de risco, as pessoas que estão em aluguel social e o déficit habitacional projetado, né, são as ZEIs vazias, ou seja, os zoneamentos, né, para garantir a acomodação, né, desse déficit habitacional. Então, são novas áreas, né, áreas vazias para a produção de habitação de interesse social, tá? E aí eu queria compartilhar agora como é que a gente fez esse mapeamento, tá? Dessa demanda presente, ou seja, da demanda de hoje, das nossas ex-ocupadas. A gente partiu principalmente de dois critérios. Primeiro, os dados secundários. A gente fez um mapeamento inicial. Tem alguém com o microfone ligado aí, gente? Isso, obrigada. Daqui a pouco a gente abre para poder interagir aqui. Então, como que a gente mapeou essas ex-ocupadas, né? A gente partiu primeiramente de dados secundários, a gente olhou, né, os bairros que têm o maior número de inscritos no CAD único para mapear, né, a questão da vulnerabilidade social. A gente olhou para o Plano Municipal de Risco e para as EPPs, porque a gente sabe que, né, isso não é um privilégio de Congonhas, mas em todas as cidades, né, é muito mais comum que as pessoas, né, que estão em vulnerabilidade social, que não têm aonde morar, se ocupem, né, áreas que são mais frágeis do ponto de vista ambiental e do ponto de vista também, né, de áreas de serem de risco. Então, a gente fez esse mapeamento inicial para olhar para essas áreas, a gente validou e complementou esse mapeamento inicial com um mapeamento complementar através de vistorias.
E aí a gente elencou aqui alguns aspectos, né, que caracterizam precariedade habitacional. Porque nosso foco no mapeamento das ex-ocupadas foi entender quais são as áreas da cidade que tem pessoas morando em situação precária, né? E o que a gente chamou de precariedade habitacional, né? Ausência de infraestrutura de saneamento básico, né? Sistema viário deficiente, quando as edificações não têm acesso ao logradouro público, terrenos alagadiços, adensamento excessivo, insalubridade e deficiências construtivas. Então, nas vistorias que a gente fez, né, a partir desse mapeamento inicial, né, a gente foi classificando, foi identificando as áreas que tinham pelo menos 2 desses aspectos. E a gente está falando de concentração, tá, gente? Óbvio que pode ter uma ou outra edificação dentro dessa mancha que não tem essa característica, mas é a concentração de edificações que tenham pelo menos 2 dessas características. Opa, isso aqui está no lugar errado. Mas tudo bem. Então, só fazendo um balanço aqui, né? Eu já até tinha falado isso antes, dos itens que compõem o que a gente está chamando de déficit aqui no caso em Congonhas, né? Que são as pessoas em aluguel social, as pessoas em área de risco, né? Risco alto e muito alto, e a gente pegou lá uma estimativa também do déficit de 2010. Então, nesse cenário aqui, que é um cenário bem pouco preciso, né? A gente está falando aí de quase 3.000 famílias. Mas a gente também trabalhou dentro de uma perspectiva de estimar, né, essa demanda, porque a gente está falando desse número aqui que não é muito preciso, né, mas para fazer um planejamento de ordenamento territorial dentro do plano diretor, que vai valer para os próximos 10 anos, né, a gente tem que fazer isso de uma forma, né, um pouco mais ancorada com as possibilidades de crescimento dessa demanda. Então, a gente pensou, né, numa forma de projetar essa demanda e de projetar, né, para o futuro, lá para 2035, o crescimento da cidade. E aí, mais uma vez falando, eu sei que a gente está trabalhando aqui, né, com um cenário que não é o da população flutuante, mas pelo menos esse cenário aqui a gente, né, tem que dar conta, ele é o mínimo possível, né? Então, a gente tem, né, lá em 2035, com a aplicação da taxa de crescimento dos últimos anos, a gente vai ter 38.000 domicílios, né, na cidade. E aí a gente agora também fez um exercício de projeção do crescimento do déficit habitacional, porque a gente sai, né, lá em 2010, de um déficit, né, que representa 10% da população, ou seja, lá em 2010 o déficit era 1.400 unidades habitacionais, nós tínhamos 14 domicílios. Então, numa perspectiva muito conservadora, projetando esse déficit para 2035 também, a gente chegaria com a necessidade de 3.831 unidades só para atender o déficit, ou seja, vamos supor, pessoas que estão ali com ônus excessivo, né, com aluguel e com coabitação. Não estamos falando aqui das pessoas em situação de risco. E aí eu acho que cabe explicar, né, assim, por que é importante projetar e calcular? Porque a gente quer, no plano diretor, implementar uma estratégia, né, de uma cidade um pouco mais compacta, ou seja, fazer demarcação dessas áreas, né, para receber essa população que vai crescer de uma forma precisa e de uma forma, né, um pouco mais próximo possível, né, ali da realidade e da demanda do município, né? Então, projetando esse déficit, né, a gente chega aqui, né, no número total de unidades que seria uma demanda. Claro que isso é, obviamente, uma estimativa, e vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco por que a gente ficou nesse exercício todo de fazer essa estimativa. E aí, dentro, né, dessa proposta da gente pensar em qual área, né, ou seja, a gente vai ter uma população que vai crescer, um déficit que vai crescer, e quanto de terreno, né, quanto de solo, de lotes, que a gente precisa para poder acomodar esse déficit e esse crescimento. Então, a gente fez esse exercício também, né, de pensar em áreas, numa quantidade de áreas suficiente para acomodar esse déficit habitacional que vai crescer. E aí, só compartilhando, né, rapidamente a metodologia que a gente utilizou, né, a gente partiu
do princípio, né, de unidades habitacionais de 60 metros quadrados, que é ali um padrão do Minha Casa Minha Vida com acessibilidade. A gente sabe que normalmente as áreas comuns de um empreendimento, né, de circulação, estacionamento, etc., são de 40%, e a gente utilizou um tamanho mínimo de terreno de 500 metros quadrados. Então, pensando, né, que esse terreno de 500 metros quadrados, 300 metros quadrados, né, são para unidades e 200 metros quadrados são para essas outras áreas, né, a gente dividindo o valor, né, das unidades, que a gente pensou com o número de unidades por andar, a gente chega, né, que são necessários 34 metros quadrados de terreno para cada unidade habitacional. E por que a gente fez essa estimativa? Justamente para a gente poder mapear corretamente quanto que a gente precisa de zoneamento de ZEIs de vazios para o município. Então, a gente chegou, né, aqui, a gente trouxe para cá o número que a gente projetou, né, de déficit de unidades necessárias para atender o déficit habitacional, qual que é a área de terreno necessária, e aí a gente chega, né, num valor do que seria necessário para o zoneamento de ZEIs de vazios. Então, o que a gente vai chamar de ZEMIS, que eu vou contar para vocês aqui daqui a pouco o que é. Então, a gente demarcou, né, esses ZEIs de vazios a partir, né, de um cálculo, tentando aí se aproximar do que vai ser a necessidade do município nos próximos 10 anos. E vamos lá, a gente também não saiu demarcando qualquer área, né? A gente demarcou essas áreas para produção de habitação de interesse social, as vazias, né? Que não sejam áreas de risco, obviamente, que não fossem áreas de ZAS e ZSS, que não tivesse vegetação relevante e que não fossem próprias ao parcelamento do solo. Então, esses critérios foram critérios que a gente proibiu, ou seja, que a gente usou para simplesmente não considerar a seleção de áreas, tá? E a gente tentou evitar, né, áreas rurais, áreas que apresentassem interesse de preservação cultural, e a gente priorizou para a demarcação das ZEIs vazias, ou seja, ZEIs para produção habitacional, para garantir, né, o atendimento do déficit, áreas com oferta de infraestrutura, áreas urbanas consolidadas e, né, áreas vazias que já estivessem ali dentro da área urbana, que já fossem preferencialmente parceladas e etc. Tá? Então, a gente chega numa proposta, né, em termos de zoneamento para o plano diretor, de 2 tipos de ZEIs ocupadas, né? Então, as ZEIs 1, que são ocupadas por famílias em situação de vulnerabilidade e risco, né, que necessitam de especial atenção por parte do poder público para evitar o processo de expansão da ocupação. Isso é super importante. A gente está falando de áreas, né, onde a gente não quer o incremento de unidades habitacionais, né, que o problema que já está assim, instalado, né, possa crescer, né. Então elas precisam dessa atenção, né, para que a ocupação não sofra nenhum tipo de processo de expansão. E, além disso, né, a mitigação de risco e a promoção da recuperação ambiental. E aí existe um instrumento específico para cada assentamento, né, que é o plano urbanístico específico, que deve ser, né, realizado para verificar e para poder, de fato, detalhar, né, quais as formas de mitigar o risco, quais são as casas, as famílias que vão precisar sair, etc. Esse é um tipo de planejamento mais específico. A gente tem as ZEIs 2, né, que também são ocupações, né, de forma desordenada, que também precisam de medidas de urbanização e regularização, mas aqui a gente não está falando de áreas de risco. Então, existe uma outra estratégia, né, para poder lidar com essas outras áreas, que é diferente das ZEIs 1. E as ZEIs de vazio, que a gente está chamando aqui na nossa proposta de ZEMIS, né, que são zonas mistas de interesse social, né, que são áreas vazias ou subutilizadas, que são adequadas, né, para a urbanização, e elas devem ser destinadas prioritariamente para habitação de interesse social e reassentamento de famílias de áreas de risco. E aí a nossa proposta, uma coisa que a gente precisa, né, amadurecer também, né, é que a gente está trazendo aqui a proposta de que pelo menos 75% da área construída total seja destinado para habitação de interesse social nesses terrenos, e aí a gente precisa amadurecer, né, a compatibilização das faixas de renda, a acomodação disso dentro da proposta. Então, para mostrar para vocês aqui, para quem não conhece, né, a gente está saindo de um cenário
Essas são as nossas ZEIs do plano diretor atual. A única ZEIs ocupada, ou seja, de assentamento existente, precário, etc., demarcada, é o bairro Alvorada, que são é uma ZEIs 2, e no plano diretor atual, a gente tem as ZEIs de vazios, que são essas marrom mais escuro nas bordas, né, do perímetro urbano do município. E aí, só para a gente poder, né, acompanhar aqui também um raciocínio. Hoje, né, a gente tem ZEIs 2, ou seja, uma área ocupada por população, né, em vulnerabilidade social, em condição precária, né, que equivale aí a mais de 500 mil metros quadrados, que é o bairro Alvorada. Então, esse aqui é o nosso cenário atual. A gente está saindo desse cenário existente para a nossa proposta, que é manter, né, e aí estamos aqui como foco, né, mantendo o bairro Alvorada dentro desse zoneamento de interesse social, mas dividindo ele, né, uma parte dele que já é mais consolidada para o nosso zoneamento de ZEIs 2, né, e uma outra parte em ZEIs 1, que é onde a gente tem concentração e a presença das áreas de risco lá, mapeadas pelo Plano Municipal de Redução de Risco. E além do bairro Alvorada, né, a gente tem uma série de outras áreas, de outras regiões da cidade, que a partir daqueles critérios que eu expliquei lá atrás, né, de mapeamento, dados secundários, a gente também identifica que são áreas de interesse social, sabe? E aí a gente tem um crescimento, né? Assim, a gente sai só do bairro Alvorada, que tinha ali, né, um pouco mais de 500 mil metros quadrados, né, para um cenário de ZEIs ocupadas, né, que é muito maior. Ou seja, a nossa cidade cresceu também de forma precária, né, nos últimos anos, né? A gente teve o assentamento, né, assim, dessas situações de habitação precária em diversas outras regiões da cidade que não tinham sido mapeadas lá pelo plano de 2006. E, além disso, né, a nossa estratégia de ZEIs de vazios, vou até voltar aqui, ó, antes, as ZEIs de vazios, que são essas marrom escuras, elas estão assim, né, são grandes áreas, né, mais próximas às bordas do município. As nossas ZEIs de vazios agora, que são as ZEMIs, elas têm uma outra estratégia, são áreas menores, né, e mais dentro do tecido urbano consolidado, um pouco dentro daqueles critérios que eu expliquei agora há pouco. Então, a gente sai de grandes áreas, né, para uma produção habitacional que seria muito mais difícil de viabilizar, porque seria uma produção habitacional em escala, né, para pensar, talvez, ali numa produção de empreendimentos menores, né, e mais bem integrados ao tecido urbano, não grandes conjuntos, né, na periferia do município. Então, tem uma mudança clara de estratégia também para, né, para demarcar essas ZEIs em relação ao que a gente tem atualmente, tá? Então, em relação aos assentamentos precários existentes, né, a gente identificou outras áreas também, então a gente está trazendo ali, né, uma região do Jardim Profeta, Vila São Vicente, Campinho, o residencial, e além de outras áreas também para compor, né, essa demarcação dessas regiões que precisam de muita atenção por parte do poder público no seu processo de planejamento. E aí, pensando em parâmetros urbanísticos, né, porque plano diretor é isso, né? A gente tem zoneamento, a gente tem parâmetro urbanístico. Eu vou só retomar algumas coisas que o Daniel já apresentou ontem, mas um pouco mais com olhar um pouco mais específicos para os zoneamentos de interesse social que tem na nossa proposta, né? Então, os ZEIs 1, que são as áreas de risco, a gente não está trazendo parâmetros para esses zoneamentos, para essas áreas. Por quê? Né? Cada caso é um caso e a nossa ideia, né, a nossa concepção é de que, de fato, a gente não pode, né, assim, são territórios muito diferentes, são áreas muito diferentes, elas precisam de um olhar específico e por isso a gente está indicando, né, que para a ZEIs 1 a gente tenha, né, um plano de ocupação específico, que esse plano, sim, vai trazer quais são os parâmetros, ele vai indicar, né, como que aquele tecido urbano ele vai precisar ser reconfigurado para retirada das pessoas em situação de risco, né? Então a gente pode sair, né, de um cenário, né, assim, de ocupação precária, né, para um cenário de reestruturação daquelas leis. Mas é isso, são territórios muito diferentes, né? Então a ideia é que a gente possa ter planos locais que vão estabelecer essas diretrizes e esses parâmetros específicos.
Agora, as EIs 2, né, são os nossos territórios, né, de interesse social, mas que não estão em áreas de risco. E aí, para eles, né, a gente traz, sim, parâmetros para, né, para possibilitar regularização, para possibilitar novos, né, construção e etc e tal, né, com parâmetros de parcelamento e de ocupação. Aqui, para esse zoneamento, né, a gente está pensando, né, numa tipologia um pouco mais adensada, mas também não muito mais adensada do que a tipologia unifamiliar, né? Então, seria o máximo permitido seriam predinhos nessas EIs 2, e, né, usos, né, é sempre bem-vindo diversidade de usos em zonas de interesse social, então tem também um rol aí de, né, de atividades não residenciais permitidas nesse zoneamento, tá? E para as EMIs, né, que são as áreas vazias, onde a gente quer, né, produzir mais para atender o déficit, aí sim é uma tipologia, é permitido, né, uma tipologia mais vertical, com maiores índices de aproveitamento e, consequentemente, uma diversidade maior também de permissão, né, de usos possíveis para esse zoneamento. E aí, agora, não é só de zoneamento que vive o plano diretor, né, quando a gente está falando de moradia, então, só para, né, trazer aqui também um pouco os outros instrumentos acessórios ao zoneamento que foram pensados, né, para a gente também poder aprimorar e amadurecer. Então, a gente tem um instrumento de parcelamento, edificação e uso compulsórios, que a gente chama de PEUC, né? Então, a gente pensou que esse instrumento, basicamente, ele notifica o proprietário do terreno que está vazio e fala assim, olha, né, não, o seu terreno, o seu lote não está cumprindo a função social dele aqui dentro da cidade, ou seja, ele está vazio, ele está abandonado, então a gente notifica esse proprietário de forma a induzir que ele dê um uso para esse terreno, né? E no caso das EMIs, né, obviamente, o uso mais que a gente gostaria que se realizasse ali é o de habitação de interesse social. Por isso que a gente amarrar a possibilidade de aplicação desse instrumento nas EMIs pode ser, por exemplo, um ótimo momento para chamar os proprietários desses terrenos, né, para, enfim, falar assim, olha, seu terreno está numa zona mista de interesse social, tem parâmetros mais permissivos, né, enfim, e de alguma forma viabilizar ali, por exemplo, um convênio, uma parceria com esse proprietário para que se viabilize, né, a construção de unidades habitacionais. Então, o PEUC, ele é uma notificação para utilização, mas ele pode ser também uma oportunidade para chamar esse proprietário, né, e quem sabe aí não pensar em alguma, né, em alguma uma possibilidade aí de convênio, enfim, alguma coisa do tipo. A gente pensou também, né, o direito de preempção, né, que é basicamente um instrumento que vai demarcar algumas áreas em que a prefeitura tenha a preferência para aquisição. Então, a gente pode pensar também, né, em áreas estratégicas dentro do município para aplicação, né, desse instrumento. E aí, nesse caso, caso o proprietário vai vender, a prefeitura tem, né, a preferência na compra. Ou seja, a gente pode garantir algumas áreas estratégicas com a aplicação desse instrumento. Outra coisa que também foi pensada especificamente para habitação é a gente pensar, né, a gente instituir, né, um percentual de lotes para interesse social nos novos parcelamentos, né, para que a gente tenha lotes bem, né, com boa infraestrutura dentro de um parcelamento, dentro de uma área regular e que possam ser destinados, né, para atendimento do déficit. E a REUB, que é um instrumento que o município já utiliza, mas acho que a gente pode, né, pensar em formas de aprimorar esse instrumento, né, a partir, né, da definição de critérios mínimos e de um escopo mesmo de projeto urbanístico para esses territórios, né, para que isso case, né, para que a utilização desse instrumento case com o que a gente está entendendo, né, enquanto planejamento do município, que seja estratégico, que seja de interesse social, enfim. Então, acho que é isso. E né, termino aqui com a pergunta que a gente já fez nas outras oficinas, né, que é o que a gente pode, né, aprimorar, o que está faltando para a gente poder iniciar essa conversa. Perfeito, Clarissa. Muitíssimo obrigado. Eu queria só uma complementação também, por parte do nosso coordenador técnico, Daniel Montandon, para falar um pouquinho a respeito dos instrumentos. Isso.
Clarissa, excelente apresentação. Muito obrigado. Talvez, Matheus, antes de eu passar os instrumentos, talvez a gente podia fazer uma rodada de comentários sobre a questão da habitação. O que vocês acham? Acho melhor, né? Depois eu comento um pouco dos instrumentos. A gente pode avançar. Tá bom. Perfeito, Emil. Vamos lá. Se você quiser parar de compartilhar, Clarissa. Isso, obrigado. Obrigado, Clarissa. Pessoal, o que vocês acharam? Estão respondendo a pergunta da Clarissa. O que a gente apresentou, vocês entendem que está de acordo com as características do município? Há algo que faltou no nosso estudo? Como é que a gente pode complementar? Como é que essa reunião de hoje pode servir para a gente aprofundar o tema? Eu gostaria de falar em nome da ação, né? Nós tivemos a oportunidade de participar, né, da construção dessas, não da construção, né, mas a gente trouxe ao nosso lado, né, a nossa visão e a construção por parte da ONU dessas propostas. Então, assim, ela traz muito a realidade de Congonhas, né, essas soluções propostas. A gente enxerga que, no ponto de vista da habitação, ele está atendendo bem aquilo que é o nosso território demanda, e é igual foi dito bem no começo, né? Uma parte desse, é uma das ferramentas necessárias, né, para a gente fazer com que esse déficit possa se reduzir. E eu acho que está bem desenhado, né, essas questões assim. As áreas onde a gente tem que tratar como ZMIS 1, ZMIS 2, e a gente enxerga, né, que há possibilidade dessas reservas de terrenos, elas sejam muito assim, suficientes e elas sejam muito interessantes, né? Além dos instrumentos que vocês estão propondo, né, a PEUC e outras coisas. Então, assim, a gente fica satisfeito com o que está sendo proposto. Lógico que a participação popular, né, tudo mais, e todos os interessados nesse assunto podem contribuir, mas a gente fica muito feliz com o que está sendo desenhado. Então, nesse momento, parabenizar esse trabalho, a forma como está sendo apresentado para nós, né, fica muito didático também, e agradecer, continuarmos à disposição para participar e colaborar. Perfeito. Só uma complementação. Eu acho que quando a Clarissa mostra o mapa das EMIs, né, as zonas vazias, é importante perceber como é que elas estão bem distribuídas no território, né, que foi uma preocupação que a gente teve, de forma fragmentada, né, pequenas áreas para serem disponíveis, porque é uma preocupação nossa, é uma preocupação do bom planejamento, que você não gere grandes conjuntos habitacionais em determinados locais, né? O melhor é que esses conjuntos eles aconteçam de forma fragmentada e pequena e já conectado ao tecido urbano existente, né? Que é uma crítica que sempre foi feita ao Minha Casa Minha Vida, pelo menos as primeiras unidades, era essa possibilidade de fragmentação e de perpetuar esse modelo de planejamento urbano que coloca essa população sempre nas margens da cidade, né? E não incluída dentro da cidade. Então, foi uma preocupação nossa desde o início e também colocando que as EMIs, né, na verdade, assim, a gente tem o zoneamento das EMIs, mas a possibilidade de construções de habitação de interesse social, ela pode acontecer em qualquer lugar do município, e não especificamente dentro das EMIs, né? Isso aí é uma situação muito importante também da gente citar. Matheus, eu posso contribuir, né? Muito alinhado com Claro. a política nacional, inclusive, né? Essa visão, né? O antigo Minha Casa Minha Vida, ele era e hoje ele é necessariamente, né, nessa tendência que vocês estão colocando aí também. Exige, né, esse tipo de qualificação do terreno e essa inserção no centro, né, na parte urbanizada, tendo equipamentos e infraestrutura. Então, é uma preocupação necessária até para a forma como que a gente busca, né, de matar esse déficit, que é buscando o máximo de parceiros possíveis, e uma muito importante foi o que você citou. Então, necessário essa visão e alinhada com
assim, segue a maré, né, no mesmo sentido. Perfeito, Hugo. Vamos lá, Daniel, levantou a mão. Não é para falar dos instrumentos, mas eu acho que é trazer um ponto que é o seguinte: quando a gente reserva essas áreas para produção de moradia, talvez a principal contribuição que o plano diretor e zoneamento podem ter é justamente reservar uma área, né, ter a política fundiária para acontecer a política de habitação, né? Então, eu acho que hoje a gente tem um desafio, né, nacional, que é você ter a moradia não significa que você tenha propriedade do ativo imobiliário, tá? Então, o que significa isso? Tem municípios que têm buscado experimentar a locação social. A locação social, ela significa você constituir um parque imobiliário público, privado, concedido, misto, e você acolher pessoas morando nessas unidades, né, com um valor mensal compatível com a renda, né, em modelos de gestão que precisam ser pensados, né. Então, eu acho que um ponto importante é abrir a possibilidade de que, e isso está muito bem amarrado na proposta, que seria o seguinte: você precisa assegurar que aquela produção ela seja destinada para aquele perfil de renda, tá? Ou seja, pessoas com renda baixa, na nossa discussão aqui é de 1 a 2 salários e não de 1 a 3 salários, né? E aí, claro, você pode modular isso também para outras rendas, mas pensando no déficit. E aí, o que acontece? Você pode permitir que se faça uma produção, por exemplo, em unidades de HIS em ZEIS ou em ZEMIS, que você pode ter um proprietário, por exemplo, que pode até ser um investidor, mas que ele só pode destinar aquela propriedade para famílias de baixa renda, tá? Isso está acontecendo, por exemplo, em alguns municípios como São Paulo, né? Então, ou seja, a questão não é você proibir que seja feito um aluguel. A questão toda é você assegurar que seja a produção da unidade passando para a família, seja a família obtendo essa renda para o financiamento, seja ela obtendo pagando o aluguel social, você está assegurando moradia para quem mais precisa, né? E aí o grande desafio é esse, porque assim, o programa hoje, os federais, eles estão desenhados de tal maneira de que talvez a parcela que você paga de financiamento é altamente competitiva a uma parcela de aluguel. Então, hoje, talvez até seja inviável você fazer uma alocação social, que a família vai falar o seguinte: uai, para que eu vou pagar uma parcela de financiamento, uma parcela de aluguel, se eu posso tentar fazer um financiamento via Minha Casa Minha Vida, né? Então, essas questões todas têm que ser pensadas. Então, claro, plano diretor não é política de habitação. Plano diretor não é projeto, plano diretor não é programa. Plano diretor é um conjunto de instrumentos, né, que vai dar apoio a uma política de habitação. Então, eu acho que o que a gente tem que ver aqui é o seguinte: no regramento que for desenhado, escrito, ele permitir que ocorra essa modalidade, essa possibilidade, ou seja, eu consigo produzir, o proprietário pode ser mas que eu não tenho como morar uma pessoa ali que não seja com aquele perfil de renda, né? Então, isso é um ponto importante para a gente considerar, né? Só queria trazer essa contribuição adicional. Pessoal, quem mais quer fazer comentários? Da Prefeitura, da equipe técnica, do Sociedade Civil. Luiz, por favor, sempre com boas contribuições. Boa tarde, gente. Eu fiz alguns apontamentos aqui, eu estou até perdida de onde você começa. Acho que eu vou começar lá do final da fala da Clarissa, acho que vai ficar mais fácil. Quando a Clarissa fala do direito de preempção, eu penso que o município já tem várias áreas que podem ser utilizadas para fazer os loteamentos que
facilitem na habitação de interesse social. Então, eu não vejo como uma opção esse direito para o município, tendo em vista que a própria população já não consegue comprar lotes com facilidade, não tem lotes acessíveis, né? Então, quando a prefeitura tem um direito na frente do município, eu penso que vai estar só dificultando ainda mais para o município, né? Ela tem outros meios de fazer com que essa habitação de interesse social alcance o objetivo, né? Até mesmo no governo passado, me parece que eram 5 conjuntos habitacionais que estavam sendo desenvolvidos, então, assim, já tem um programa em andamento, né? O Douglas, a Mônica, o Jonathan, o pessoal que está aí na reunião vai saber falar melhor sobre isso. Então, eu penso que não seria um ponto de partida, né? Esse é um ponto que eu queria discutir. Eu paro por aqui, discutir ele, ou eu já passo os próximos? Como faz? Quer que a gente comente, Matheus, esse primeiro ponto? Pois é, eu acho que a Clarice falou que ela pode continuar, né, Clarice? O seu microfone estava... Pode continuar, então, Luiz, por favor. É porque eu vou mudar, assim, drasticamente os pontos, né? E por isso que eu estou perguntando se já comenta aqui de uma vez, para não ficar vai e volta, vai e volta. Então, Clarice, você quer falar? Clarice, Daniel? Então, Eu comento aqui. Não, perfeito. Eu acho o seguinte, gente, o desafio para o direito de preempção, ele tem uma natureza muito operacional. A dificuldade que é o seguinte: quando você grava um imóvel por direito de preempção, você precisa dizer um pouco a finalidade dele, né? E não dá para eu gravar um direito de preempção e falar o seguinte: olha, isso aqui eu vou usar para qualquer coisa que for necessário. O Estatuto da Cidade, no artigo 26, Lei Federal 10.257, 2001, ele fala as finalidades do direito de preempção. Então, a primeira coisa, você precisa ter ali claro qual é a finalidade. Então, mas tudo bem, eu acho que gravar a gente consegue ter uma finalidade muito clara dentro do rol que está lá no artigo 26 e também o que a gente pode colocar no plano diretor, né? A segunda coisa é o seguinte: quando o proprietário ele oferece ao poder público, o que é preempção? Na hora que ele quiser vender, ele precisa oferecer primeiro para o poder público. O poder público tem 30 dias para responder, se ele vai querer ou não. E o poder público, geralmente, ele tem grandes dificuldades de responder em 30 dias, né? Se ele vai conseguir ou não dispor. Imagina, eu tenho que ter reserva orçamentária, eu tenho que ter tudo isso organizado para conseguir fazer frente a essa demanda. Então, é muito importante, eu acho, que no desenho do direito de preempção, no plano diretor, a gente tenha muito amarrado, né, o fundo no qual você pode utilizar para alocação desse tipo de recurso, sem prejuízo de você usar outros, tá? Você definir essas prioridades para o uso do direito de preempção, de modo que você agilize esse tipo de procedimento, né? Porque eu acho que no fim do dia a dificuldade acaba sendo um pouco essa, o mais operacional, né? Que no dia a dia da prefeitura. Clarissa, por favor. Acho que queria só completar, acho que é muito boa a sua colocação, Luiz, porque de fato, né, a intenção desse instrumento não é congelar, né, digamos assim, a cidade toda, enfim, né, não é sobre isso, assim. Tanto que uma das estratégias que a gente usou para marcar as EMIs, né, que são essas áreas vazias para produção, são áreas que já são da prefeitura, onde inclusive, né, a prefeitura já, né, planeja fazer alguma coisa. Então, essas áreas estão marcadas com esse zoneamento já, essas que você citou, né? Assim, onde há a intenção do poder público de fazer habitação de interesse social. Só que, eventualmente, né, assim, tem outras áreas estratégicas, e esse instrumento ele é usado de forma muito localizada, sabe? Ele não é um instrumento assim que vai demarcar todas as áreas. Então, no plano diretor, a gente traz, se for o caso, né, assim, e acho que é uma coisa que a gente precisa amadurecer também, a demarcação específica dessas áreas.
sabe? Então, só para te dizer que, né, e como o Daniel bem disse, não fica congelada ali, a pessoa não é obrigada a vender para a prefeitura, não. Mas, eventualmente, podem ter áreas, né, que há o interesse da prefeitura em adquirir e seja estratégico para a prefeitura adquirir, e aí elas são demarcadas. Mas não tem essa... Né, não é um instrumento que consegue congelar a cidade ou atrapalhar a vida, digamos assim, do proprietário não competindo, por exemplo, com a população que queira comprar uma área. Até porque normalmente são grandes áreas, né? Não é um lote, né? Assim, ali pequeno, onde né, a população vai conseguir comprar. São áreas que têm uma outra escala de projeto de intervenção, sabe? Perfeito, Clarissa. Muito obrigado, Luiz. Entendi essa parte. Eu só pontuei mesmo porque a prefeitura pode também desapropriar, né, em qualquer momento, tendo um objeto ali, né, que seja de bem maior do que né, de um comum ali, né? E tendo em vista isso, eu penso que esse direito não deveria nem ter que ser demarcado em mapa, né? Foi só por conta disso que eu pontuei, porque a prefeitura já tem várias áreas que nem ela sabe direito quais áreas são dela, sabe? O patrimônio não sabe ao certo, então, tudo, né? Fizeram um trabalho muito bacana aí com relação a isso, para tentar acertar todas as áreas do município. Então, assim, eu penso que não seria interessante pegar mais áreas, sendo que o município já tem área suficiente para fazer esse programa. Foi com relação a isso que eu quis pontuar, sabe? Mas era essa parte que eu queria falar, né, desse direito de transição. Tá bom, Luiz. Você quer avançar para os outros pontos? Eu acho que eu vi alguém que queria falar ali. Acho que era o doutor Juliano. Luiz, você quer falar sobre os outros pontos que você tinha citado? Gostaria, sim. Eu não entendi muito bem quando a Clarissa falou das leis 1, que vai virar depois fala? Acho que sim, né? Quem que vai ficar responsável por esse estudo, então? É o município ou essas áreas elas vão ficar para um segundo plano? Como que vai ficar? Eu não entendi muito bem como que vai ser essa situação. Desculpa, só comentando. É o seguinte, Luiz, na verdade, não é que elas vão virar, né? Elas vão continuar as zonas de interesse social, elas vão continuar como ZEIS-1, né? Esse é um instrumento de planejamento específico desse território, né? Então, como se fosse um plano local. Ou seja, a gente não vai, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, sei lá no Alvorada, na parte do Alvorada que é ZEIS-1, né? Uma pessoa não pode chegar lá, não vai conseguir aprovar, né, um prédio ou uma casa ou algo do tipo até que esse plano tenha sido elaborado. Então, é um instrumento de planejamento desse território. Porque como se trata de uma área de risco, né, a gente não quer que essa área de risco, né, enfim, tenham mais pessoas ou tenha um adensamento construtivo antes desse plano ser realizado e para que seja entendido quais são as reais possibilidades daquele território de reestruturação, de urbanização daquele lugar para receber esse adensamento. Então, às vezes, só vão ter parâmetros, né, de uso e ocupação quando, né, for realizado esse plano. Sim, a princípio seria um plano, né, que é uma obrigação do município realizar, mas existem outras formas, né? O município pode, por exemplo, licitar para que não seja feito pela equipe interna do município, enfim, existem formatos para isso, mas né, a princípio, uma atribuição do município realizar, de alguma forma, esse plano para que aí sim a gente tenha parâmetros para aquela área possa crescer, para que aquela área possa ser regularizada, enfim. Então, o zoneamento permanece o mesmo, mas é um instrumento, né, que vai trabalhar localmente a especificidade daquele bairro, né, para que a gente não tenha um comprometimento, né, de inclusive acentuar situações de riscos que já existem ali. Perfeito. Então, vai ficar meio que para um segundo plano mesmo, né? Vai ter um estudo futuro sobre aquilo ali, mas por hora
só vão garantir que não pode avançar ali com construções naquelas áreas, né? Exato. Luiz, tem mais algum ponto? Tenho, sim. Talvez nessas áreas fique uma sugestão aí também, de já pontuarem, né, que talvez as pessoas ali possam ser realmente realocadas, né, porque hoje em Congonhas ali tem muita invasão, né, no bairro de Alvorada. Então, se tem invasão é porque as pessoas não estão conseguindo, né, um local para construir, né, e tudo. Então, assim, elas precisam de ter essa visão, ter essa atenção, né, da prefeitura, né. Então, talvez fique uma sugestão aí para verificar realmente a situação ali, porque já são pessoas da região, é uma região mais vulnerável, né, uma população mais vulnerável, então eles já não tem muito para onde ir, então se eles ficam sem essa opção, né, tem que dar uma solução para eles ali também, né. Larissa, Daniel, vocês querem falar? Quer falar, Clarissa? Bom, eu acho que é isso mesmo, né? Assim, não sei nem bem o que comentar, porque eu concordo, assim, acho que essas áreas é isso, né, Luiz? As pessoas recorrem, né, às áreas de risco, justamente porque, né, são as áreas que muitas vezes elas dão conta de pagar, né? Um terreno, né, numa área de risco, um pequeno lote numa área de risco é muito mais barato do que numa área que não é de risco, né? Então, acho que tem toda uma articulação, né, da política de habitação como todo do município, junto com o plano diretor, para dar conta disso, né? Assim, para fazer esse ciclo, né? Onde de fato as pessoas tenham uma oferta, onde tenham programas que elas podem ser inseridas, né? Por isso que eu comentei lá no início que, de fato, o plano diretor não é o único instrumento que vai abraçar, né? Assim, precisam existir outros programas para justamente poder assistir, né? Assim, as famílias que precisam ser reassentadas e etc. Perfeito, Clarice, obrigada. Luiz, tem mais algum ponto? Eu tenho, mas eu vou deixar alguém falar aí, né? Porque senão eu vou tomar aqui a reunião toda. Vamos lá, pessoal. Quem mais quer falar? Quer fazer alguma consideração sobre o trabalho? Ninguém. Podem abrir o microfone, podem usar o chat. Depois da Luíse comentar, eu falo um pouco dos instrumentos. Luíse, você não quer falar em bloco todos os seus pontos, depois a gente já comenta? É porque agora eu vou voltar lá no início, então. Quando a Clarice começou, questão da população flutuante. O que vocês analisaram da questão da população flutuante? Vocês fizeram um estudo sobre eles? Como que está essa situação? Por quê? Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, que ele é da SEDAC, né, que é a Secretaria de Assistência Social, e ele comentou sobre as pessoas que estão em situação de rua, não são pessoas que são, né, moradores de rua, estão em situação de rua, porque vieram de fora, por exemplo, e não conseguiram se alojar em Congonhas, não conseguiram, né, uma moradia, não conseguiram um emprego, porque muitos vêm em busca de emprego, que é uma cidade mineradora, né? Então, assim, vocês pensaram em alguma coisa para isso, estudaram alguma coisa em relação a isso, né? Quando se fala do plano de moradias, se pensaram em fazer parcerias público-privadas, né? Ou pensões, hotéis sociais, alguma coisa do tipo? Então, deixa eu colocar um ponto aqui.
Clarissa, você fica à vontade para me complementar. A população flutuante não residente, a gente pode ter ela de vários perfis, né? A gente pode ter uma população flutuante que ela fica hospedada no município, ela pode ficar num Airbnb, num hotel, ou ela pode não estar hospedada, ela pode ser população de rua, mas aí eu não acho que é uma população flutuante, né? Vamos dizer assim, pessoas que de fato estão desassistidas, porque essas outras pessoas que ficaram no Airbnb, num hotel, etc., elas tiveram curta permanência no município, que era o objetivo delas, né? Então é o seguinte, programa para pessoas em situação de rua é uma questão para ser enfrentada pela política de habitação. A gente não tem dado, né? Pelo menos não chegou para a gente uma informação sistematizada de quantidade de população em rua. Tem municípios que fazem censo, uma contagem de população de rua, né? Então, esse não pareceu ser um ponto crítico para o nosso trabalho. Porque aí você tem que pensar em tipo de moradia, né? Para esse tipo para essa população também, tá? Mas isso não foi não apareceu esse dado, né, para gente. E as outras demandas de população flutuante, elas precisam vir pelo conhecimento de projetos que façam isso, tá? Vou te dar um exemplo. Teve uma época que quando eu estava implantando a usina de Belo Monte, os estudos ali de impacto ambiental, eles mostraram que existe um potencial de vir 95 mil pessoas para a região, né? Então, o estudo ele se baseia em dados de projeto, né? Então, para a gente fazer qualquer tipo de estimativa, né, de população flutuante, a gente tem que ter os dados de projeto também, né? E de projetos que serão implantados no município, né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto é o seguinte: quando você tem um município turístico, né, que as pessoas vão para o município por conta do turismo, também tem que existir levantamento por conta, né, da permanência duradoura, né? Só que para finalidade de turismo, tá? Então, a gente está discutindo muito assim a política de habitação com os dados que a gente tem para quem mais precisa, né? E um dos pontos que a gente reforça aqui é a necessidade do município melhorar a disponibilidade de dados para fazer a boa política de a gestão da habitação. Por isso que está sendo indicado desenvolvimento do plano de habitação. Então, é isso que eu queria comentar sobre a sua indagação. Não sei se a Clarissa quer fazer alguma complementação. Eu acho que só para interagir com o que você trouxe, né, Luísa? De fato, acho que a população flutuante é um super desafio para Congonhas, mas a gente não tem, né? Assim, não tem, já, né, conversando com diversas secretarias, a gente sabe que, sei lá, já escutei, por exemplo, que a UPA, né, tem lá um número X de pessoas que atende. É um dado para entender a população flutuante, mas não tem esse número preciso. Então, a gente, né, está pensando um planejamento territorial, né, que é o escopo do plano diretor de crescimento do território, etc., pautado, né, nos dados que a gente efetivamente tem e com alguma margem, mas não temos assim como, né, como destrinchar essa informação, porque de fato ela não existe, assim, pelo menos até onde a gente sabe, não existe um número consolidado, né? E aí, como que a gente trabalha também com um planejamento territorial a partir, né, e aí por isso que eu trouxe, né, assim, esses dados que de fato eles são consolidados, né, que é o de crescimento da população e etc, que vão se rebater na nossa estratégia de planejamento territorial. Mas acho que, né, você traz aí uma super questão mesmo, acho que é um super desafio, mas só para dizer que, né, não temos essa informação e aí trabalhar com informação, né, porque que não existe concretamente é complicado, né? Sim, eu pontuei isso mesmo porque Congonhas não tinha essa questão, né, igual ela está agora, de moradores de rua. É coisa de você ir nas praças e realmente se deparar com essas pessoas, nessa vulnerabilidade, né? E isso, querendo ou não, impacta diretamente
a questão da habitação, né? Por isso que eu perguntei, porque são pessoas que vieram como flutuantes, porque vieram em busca de serviços temporariamente, né? E aí acabam que ficam pela cidade, porque não têm condições de voltar, né? De onde vieram, e aí a cidade tem que acabar acolhendo, né? E vai acolher de que maneira? Por isso que eu perguntei, né? Se tinha alguma coisa em vista para isso. É uma super questão, e a gente, né, vivendo aqui, vê um aumento considerável, assim, né, nos últimos tempos. Então, acho que é uma questão mesmo, mas que precisa ser, né, acho que olhada e articulada com outras políticas também, né, assistência social, enfim. Eu estou aqui há pouco tempo, tenho percebido que durante esse pouco tempo é impressionante mesmo, né, como aumentou muito o número de pessoas em situação de rua por aqui. Acho que é uma super questão mesmo. E talvez, né, não sei, parta para a parceria público-privada, né, também, onde as mineradoras elas contribuam para oferecer moradias, né, para conseguir alocar essas pessoas quando elas chegam mesmo, né, já que vai contratar, talvez consigam um auxílio ali, né, na moradia e tudo mais, não sei, talvez uma parceria mesmo. Enfim, esse tópico era isso. Obrigado, Luiz. Vamos lá? Tem mais que quer fazer comentários, propostas? Mais ninguém? Luiz, vamos, Luiz. Por favor, mais uma, mais várias. Gente, então vamos lá, mais uma, já que ninguém foi. Quando a Clarissa pontuou ali dos projetos sociais, eu não me engano, se não me engano, o número que ela falou foram de 6 nos últimos tempos aí, que ela não sabe se está atualizado. Eu também não sei se esse número está atualizado. Mas talvez seja uma opção fazer parcerias com os engenheiros, arquitetos do município, porque a gente, por exemplo, a gente paga caro nas taxas para o município e talvez seja uma opção converter essas anuidades que a gente paga em projetos sociais, né? Fazer uma parceria ali com a secretaria, né, responsável por isso, com a diretoria, e com isso o município ganha, o município não perde, e para o engenheiro, para o arquiteto, isso fica muito bom, né? Porque ele não tem que desembolsar, ele doa horas ali, né? Converte em horas um valor que para o município não vai fazer tanta diferença, mas que para o município vai fazer completa diferença, né? Em ter um projeto aprovado, né? Para conseguir dar sequência num sonho ali e conseguir com isso alcançar outros programas, né? Igual o Profar, Rumo Solidária. Então, assim, tentar dar uma linkada nos programas que o município tem e através desses projetos sociais, né? Fazer essas parcerias. Então, é só uma linkada para isso aí que talvez seja interessante. Só um ponto. Esse é um assunto típico, Luiz, que não é um assunto de plano diretor. Ele é um assunto de gestão. Ele é um assunto de... Você pode fazer independente do plano diretor, entendeu? Inclusive, a gente está garimpando uma série de coisas que tem surgido no processo para a gente quer mostrar um plano de ação para tirar o plano diretor do papel, né? Então, ali a gente quer colocar algumas coisas que são estratégicas para começar a implementação de elementos estruturantes desse plano diretor, tá? E isso que você está propondo pode ser feito pelo município independentemente da revisão do zoneamento do plano diretor. Não, perfeito, mas é porque a Clarice falou disso ali no slide dela, né? Então, por isso que eu já linkei, porque eu pensei que já estivesse direto nessa proposta do plano diretor, né? Por isso que eu já peguei o gancho e já soltei a ideia. Ótimo, Luiz. Foi bom você ter falado isso, porque a gestora aqui, ó, da engenharia social tá te ouvindo, né? Eu acho que, enfim, é sempre
acho que é sempre interessante também, né, possibilidades de viabilizar e aumento de escala também, né, que eu acho que a assistência técnica para a população de baixa renda talvez seja, né, um dos programas assim muito promissores para a gente ter uma redução também das áreas de risco, da precariedade habitacional e tal. Então, eu acho que é um super instrumento assim para vencer mesmo, né, para algumas questões que são importantes no sentido das habitações, né, das pessoas que não têm condição mesmo de planejar como vai ser feito. Então, foi ótimo você ter falado e, né, fica aí também essa sugestão para aprimoramento do programa. Perfeito. Obrigado, Clarice. Obrigado, Luiz. Pessoal, temos mais considerações? Luiz, por favor. É minha última, prometo. Vocês pontuaram ali que alguns bairros não desenvolveram, né? Se eu não me engano, acho que ali no mapa mostrou como Nova Congonhas, Santa Vitória, e esses bairros não se desenvolveram, né? Eu penso também que muito o município deixou a desejar ali com relação aos transportes públicos, né? Que não são suficientes para essas áreas. Então, se tivesse mais incentivo para isso, eu penso que o município vai desenvolver para essas áreas, sim. Por exemplo, outro dia a gente estava até conversando na sala lá, que vocês têm o ponto de apoio, e falaram sobre o Dom Star, que é um dos bairros, é um bairro quase independente, porque tem tudo no bairro, né? Só falta o posto de gasolina, que a gente estava até zoando. Mas, enfim, é um bairro que tem lotação de hora em hora. Então, assim, acaba que é um bairro que chama mais a atenção, é um bairro mais atrativo, né? Então, você consegue se deslocar com mais facilidade. Agora, lá no Nova Congonhas e Santa Vitória, isso é bem difícil. O Profeta ali ainda tem lotação que vai para os bairros depois dele, então o pessoal para no ponto ali e consegue chegar no Profeta, né? Eu acho que eu falei bem errado. No Profeta. Agora, o Nova Congonhas e o Santa Vitória, que são depois, não tem, né, essa logística. Então, assim, talvez quando fala desse desenvolvimento, talvez seja um ponto pensar nessa questão dos transportes públicos. Parece que já tinha até um estudo de rotas, acho que era até o Douglas que estava mexendo com essa parte de mobilidade urbana, e aí eu não sei como ficou essa situação para os bairros lá, mas é um ponto que pode ser levado em consideração também para desenvolver, e assim como novos bairros, né? Igual tem alguns bairros agora nascendo na cidade, para o lado do Belvedere, lá para o lado do CETEC, são pontos que tem pouco transporte público, né? Talvez pontuar essas questões também. Não sei se isso seria abordado no plano diretor, mas como a Clarissa falou dos bairros que não desenvolveram, né? Eu peguei esse gancho também. Douglas, quer falar? Até respondendo a Luiz também. Beleza, obrigado, Matheus. Bom, eu vou fazer um gancho, mas não dando necessariamente tomando a resposta de vocês, da Clarice e do Daniel, quiserem eventualmente complementar, mas só trazendo algumas informações aqui, né? Eu acho que é super importante esse comentário, Luiz, porque a política urbana ela não está dissociada da política de mobilidade, né? Então, quando a gente pensa todas as questões relacionadas ao zoneamento, à localização das moradias, né, da moradia adequada, em todo esse estudo que a Clarissa trouxe aí, né, óbvio que ele perpassa o pano de fundo ali, ele também perpassa a acessibilidade, né, ele também perpassa os DOTs, né, o desenvolvimento orientado ao transporte, né, todas essas
ferramentas que a gente tem para pensar o território integrado com a condição de ir e vir, com o acesso a trabalho próximo, né, acesso a emprego e renda, o acesso aos serviços públicos, né? Então, quando a gente fala nesse sentido amplo de acessibilidade, né, a gente está falando de acesso ao transporte coletivo, sim, né, mas também acesso a todos os outros equipamentos públicos. Assim. Então, essa ponderação tua, acho que ela toca num ponto crucial que a gente, né, vem acompanhando o trabalho e apoiando no desenvolvimento e comentando e discutindo junto, e a gente tem clareza de que isso o tempo todo foi considerado, né, faz parte da estratégia de desenho, né, dos adensamentos, das novas centralidades, de todo a estratégia de estrutura urbana pensada, ela perpassa isso, né? Agora, comentando um pouco do que você falou dos estudos que estão sendo desenvolvidos, você tem razão, eu estou também fazendo coordenação técnica desses outros trabalhos. O plano de mobilidade, que é um deles, é a própria equipe da ONU que está desenvolvendo, né? Então, a gente está com o apoio deles também nessa frente, né, faz parte do conjunto da iniciativa Horizontes. Então, além da equipe núcleo, tem uma equipe dedicada, específica aí para a mobilidade, né, uma equipe muito experiente, com trabalhos em várias cidades, que tem trazido muitos elementos importantes para a gente. Talvez eles possam comentar um pouco melhor sobre isso, né? E aí, nesse horizonte, eu acho que isso que é a riqueza, né, do que a gente vem conseguindo fazer, né, de alguma maneira, dentro desse programa, né, que a gente chama de Integra, né, que é um programa que busca trazer vários planos para dialogar conjuntamente, né, e não fazer planos isolados, né? E a gente tem a expectativa que daqui a um tempo, né, quando eventualmente lá na habitação for fazer o plano local de habitação de interesse social, que a gente também faça essa integração com os demais planos que existem, plano, né, a gente tem muitos planos sendo desenvolvidos no município, como o plano da qualidade do ar, o plano da Mata Atlântica, o próprio plano de mobilidade junto com a equipe da ONU, e em paralelo a gente também está fazendo a revisão do sistema de transporte coletivo, né? Então são duas coisas que a gente vai ter um aprofundamento muito grande nessa arena de debate, né? Então, dentro da semana que vem, né, a gente tem dividido a data da discussão do plano diretor, da audiência do plano diretor, que é na quarta, e na terça a arena para discutir o plano de mobilidade, que vai abordar um tanto de pontos desse que você comentou, e que em breve, né, a gente já está até estruturando a data de fazer a audiência do novo sistema de transporte coletivo, que vai sair em breve. A gente vai estar discutindo mais especificamente o que você colocou agora, né? Quer dizer, se a linha de ônibus vai passar nesse bairro ou não, porque a lógica de redesenhar o sistema de transporte coletivo foi baseada nisso, né, de aumentar a cobertura do sistema, né, de você levar a bairros onde hoje você não atendia, né, então tem toda uma lógica dentro do sistema de transporte coletivo que a gente também está disponível aqui para dialogar sobre ele, apresentar como é que ele está sendo feito, e vai ter a audiência específica do sistema de transporte coletivo também. Então, obrigado por mais essa contribuição aí, só para fazer esse adendo aí sobre o que tem sido pensado nesse sentido. Perfeito, obrigado, Douglas. Pessoal, estamos caminhando para o fim. Eu acho que ainda dá para a gente fazer uma questão, chegando às 5 horas da tarde. Alguém quer fazer mais um comentário? Última questão, Daniel. Matheus, só para complementar, é o seguinte: nós temos, como temática dessa oficina, a gente tem a questão habitacional e instrumentos, não é isso? Acho que tá na temática aí da nossa oficina. Então, só queria destacar alguns pontos aqui nos minutos finais, que é o seguinte: vocês estão visualizando aqui a apresentação, né? Nós fizemos, aqui no caderno de proposta, nós temos o conjunto de o que a gente está chamando de instrumentos estratégicos, né?
De certa forma, esses instrumentos eles foram abordados, alguns deles, né, ao longo das oficinas online de revisão do plano diretor e também das 3 oficinas de elaboração do plano de mobilidade. Tá? Então, mecanismos de ocupação incentivada, a gente falou um pouquinho na primeira oficina, mas só para reforçar o seguinte, né? Aqui no caderno de proposta tem um pouco esse mecanismo que é assim, quem for fazer uma reforma em Congonhas ou quem pensar em uma edificação nova e pretender, né, pode recorrer a esse incentivo, que é um ganho de área construída, tá? Que é um incremento de 25% da altura ou de até um pavimento, desde que faça algumas medidas que elas não são medidas tão absurdas, tá? Mas seria o seguinte, primeiro, destinar a frente do lote, né, de modo a totalizar uma calçada de 5 metros de largura, né? Implantar soluções baseadas na natureza, como, por exemplo, jardim de chuva, né, vegetação arbustiva, né? Ter uma área permeável mínima de 20% com vegetação a ser especificada pela prefeitura e plantio de árvores nas testadas, né? Esse aqui é um mecanismo que nós pensamos, é meio que assim, um combo de qualidade ambiental e paisagística e de drenagem a ser feita de forma incentivada. Isso aqui não é obrigatório, mas quem fizer talvez vai ter que investir, né, em soluções, né, comprar grama, árvore, etc. e tal, vegetação, fazer soluções paisagísticas e tal, mas vai ganhar um pavimento a mais, né? Enfim, às vezes se couber, se for pertinente, é uma medida incentivada. E aqui tem algumas coisas mais de especificação dessa medida, tá? Então esse é um primeiro ponto. O regramento específico de ordenamento da paisagem, a gente já tratou na oficina online sobre preservação cultural, tá? Essa cota de contribuição para habitação de interesse social, a Clarissa comentou um pouco, a ideia prevê, né, uma destinação de um percentual de lotes para interesse social em projetos de loteamento novos, né? Então, assim, tecnicamente, essa não é uma medida difícil. O que eu acho que seria importante o município avaliar um pouco assim, como que fica, fazer uma análise mais da dimensão econômica disso, né? Principalmente na perspectiva do impacto que isso pode gerar nos loteamentos, né? Então, assim, examinar um pouco se os loteamentos que têm sido feitos, quantos desses loteamentos conseguiram de fato ir avante na plena implementação da infraestrutura exigida, né? Pensar um pouco nisso para ver se cabe colocar uma medida dessa, tá? Então, assim, idealmente ela é interessante, socialmente ela é interessante, urbanisticamente ela é interessante, só que talvez tenha que avaliar a viabilidade econômica dela, tá? A princípio, a gente entende que o mais importante seria a prefeitura, a cidade de Congonhas ir mudando ao longo do tempo de um padrão de unidades unifamiliares para unidades verticais. Isso não significa fazer torre, tá? Mas fazer predinho de 2, 3 andares, tá? Dar esse passo é importante. Então, nesse contexto, não sei se o melhor seria, de fato, exigir essa destinação de lotes de interesse social, tá? Mas é um ponto que eu acho que a gente tem que debater. A gente está na fase de debater proposta, então a minha recomendação é essa: ao invés de cravar essa exigência, talvez pensar um pouco melhor assim, será que é um ônus, cabe cobrar esse ônus aqui a novos projetos de loteamento no município, né? Enfim, pensar. Aquela outro instrumento, né, a mancha de SAS e SS no cenário base de plano diretor. Isso é um mecanismo importante de restrição, né, para novos usos, novos parcelamentos, novas construções nessas áreas, por conta da lei federal, por muito um princípio na base da segurança, né, de ocupação.
Falamos dos projetos urbanos integrados e também do plano de ocupação específico, tá? Esse plano de ocupação específico, ele é exigido em algumas zonas e eu acho que seria muito importante a prefeitura organizar uma força-tarefa para instituir esses planos, né? Eu acho que fazer parceria com entidades como entidades de cooperação técnica como a ONU, ou universidades, ou o CAU, né? Buscar essas parcerias para fazer uma força-tarefa de fazer esse estudo, porque precisa ter uma equipe multidisciplinar para desenvolver esses trabalhos, né? Eu acho que é importante organizar uma metodologia de estruturação desses planos, né? Não é algo muito complexo, é uma coisa trabalhosa. Evidentemente é trabalhosa, mas eu não diria que é tão complexo, né? Operação urbana consorciada, eu acho que é um instrumento que a gente está colocando aqui como sendo uma alternativa para se pensar em implementação, por exemplo, de polo tecnológico, distrito industrial ou nova centralidade. Muito numa perspectiva de você ter que fazer um plano urbanístico e talvez envolver a iniciativa privada no modelo aí, seja de algum instrumento a ser desenhado. Pode ser a própria operação, tá? Que você pode fazer ela muito parecida com o que seria uma PPP, né? Ou pode até ser uma própria PPP. O estudo de impacto de vizinhança que nós estamos pensando, ele é um mecanismo, examinamos que ele tem que ser implementado na área urbana, né? E não na área rural. Então, a gente está prevendo, na verdade, incorporando a sugestão que hoje já existe no município sobre EIVE, né? E fazendo alguns aprimoramentos. Basicamente, né, eu acho que a ideia aqui prever o EIVE é você definir o universo de incidência dele, os elementos que devem ser examinados, quem que examina, como que aprova, né, que tipo de medida mitigadora pode ser pensada, tá? Então, isso é um pouco, a gente está migrando o que foi pensado pelo município para essa proposta, fazendo alguns aprimoramentos. Aqui a gente indicou, não avançamos muito, tá? E a gente também não tem até nem muita segurança sobre isso, sobre o que seria um estudo de impacto territorial, que aí seria o equivalente do WAVE para as áreas rurais, né? Então, a gente está pensando nisso, muito um instrumento, assim, de fato, ele tem que desenvolver um impacto no território, porque talvez coisas que sejam implementadas na área rural, mas que elas têm repercussão mais ampla no território, né? Então, seria algo semelhante ao WAVE, só que os elementos de análise seriam diferentes, tá? Relatório de impacto no tráfego, o pessoal da mobilidade já abordou, direito de preempção já abordamos aqui hoje, parcelamento e edificação compulsório também já abordamos aqui, a gente entende que ele, se for aplicado, seria aplicado demarcado em ZEMIS, tá? IPTU progressivo no tempo é uma decorrência do parcelamento e edificação compulsório também, desapropriação sanção também, ou seja, a gente chama de combo, né? O combo que é o parcelamento e edificação compulsório, IPTU progressivo no tempo, desapropriação sanção. E uma última coisa que a gente previu aqui também, acho que é uma discussão para ser feita, né? É a IPTU verde e IPTU cultural, né? Acho que hoje o município já tem o IPTU cultural, hoje me parece que já tem isenção de IPTU para quem tem iniciativas de restauro, né? Agora, o que eu sempre coloco é o seguinte, né? IPTU, ele tem uma incidência cíclica anual. Então, é muito importante que a manutenção de qualquer desconto de IPTU, ela seja amarrada com comprovação de medidas que sejam apresentadas anualmente, né? Então, por exemplo, se você quiser dar um IPTU verde, ou seja, desconto por conta de questões ambientais e sustentáveis, talvez você precise exigir que seja comprovado um consumo baixo de água e energia elétrica, né? Por exemplo. Então, para aquela determinada característica daquela família, né? Então, assim, então aí a pessoa vai adotar ali uma série de medidas para fazer uma boa economia, né? E aí, então ela pode até colocar um teto, por exemplo, uma placa solar, né? Para fazer uma economia de energia elétrica.
e aí ela conseguiria ter essa isenção de IPTU. Agora, precisa examinar também, é uma coisa que tem que ser estudada com muito cuidado, tá? Porque às vezes você já tem um IPTU meio precário no município, ele acontece com uma base meio desatualizada, e aí você criar um incentivo desse, às vezes você cria uma dificuldade muito grande de fazer a gestão, né? De como medir, como apresentar, como fazer toda essa gestão, e acaba sendo de fato só um imbróglio burocrático aí e sem resultados práticos, tá? Então, eu dei uma pincelada aqui sobre os instrumentos, mas se eu pudesse destacar, eu acho que eu acho que o grande elemento são esses dois aqui, né? Projetos urbanos integrados, que a gente apresentou, já abordou isso também na parte dos projetos estratégicos e o plano de ocupação específico. Acho que isso aqui é muito importante, tá? Para a gente detalhar melhor os regramentos, né? E estruturar melhor uma carteira de projetos para a cidade. Então, é isso que eu queria contribuir aqui, Matheus. Perfeito, Daniel. A gente vê assim, uma preocupação grande que o projeto tem de dotar o município, né, de uma quantidade significativa de ferramentas de transformação urbana, transformação territorial, né, que sem dúvida, né, sendo bem implementadas, sendo bem regulamentadas, aí dentro de um universo temporal de 10 anos, né, que é o tempo que a gente espera para ter uma próxima revisão do plano diretor, a gente consiga aí ter mudanças significativas dentro do território, né? Lembrando que as propostas que a gente tem feito para o plano diretor de Congonhas, eles possuem marcos temporais específicos, né? A gente está trabalhando com ações de curto, médio e longo prazo. Então, essas ferramentas elas também possuem esse viés, né? Tem algumas ferramentas que elas são mais pragmáticas, né? E outras elas necessitam de um estudo, um aprofundamento, uma paciência, né? Uma equipe técnica e regulamentações específicas também para serem implementadas. Mas, lembrando todas, né? Tem esse viés de Seu áudio ficou buscar... ruim, viu, Matheus? Deu uma piorada. Desculpa te interromper, é que ele começou a ficar meio... Eu acho que o microfone foi para trás aqui. Tá melhor agora? Tá melhor. Mas, enfim, só recapitulando, a importância, né, de utilização dessas ferramentas focadas nos objetivos, né, nessa carta de propostas que a gente tem para o território e visando aí uma transformação territorial que a gente espera que aconteça aí nos próximos 10 anos. E, pessoal, temos comentários, dúvidas a respeito das ferramentas, aplicabilidade delas. Só um comentário, Mas Matheus, são temas que a gente abordou em várias outras conversas, né? Isso, só um comentário que é o seguinte, não adianta você ter uma Lamborghini se você tem estrada de terra, né? Então, assim, não adianta trazer instrumento sofisticado que ele não se aplica no caso de Congonhas, né? Então, a gente, eu até enxergo, não vejo, por exemplo, assim, operação urbana consorciada, eu acho que tem que estar no cardápio lá, mas não é um instrumento estratégico para Congonhas. Tem outros que eu acho que a gente já identificou aqui, são medidas mais simples, direta, que vão ter uma eficácia muito maior no município, né? Então, eu acho que esses mecanismos que a gente foi conversando aqui ao longo dessas oficinas todas, né? Eles, de fato, são os mais importantes. E aí, eu vou reforçar um ponto que eu tenho colocado aí em várias oficinas, vários encontros nossos, e queria reforçar aqui. Planejamento urbano é processo, não é só produto. Então, para que o plano diretor saia do papel, a gente tem assim essa questão da estruturação dos projetos urbanos e detalhamento dos planos de ocupação é muito importante, né? E eu acho, inclusive, que aqui, enquanto ONU, a gente pode contribuir até em passar orientações, né, referências metodológicas para que a gente está chamando desse plano de ação para vocês depois desenvolverem, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Porque senão, assim, não adianta aprovar o plano diretor, ele ir para a gaveta e isso não sair, né? Então, queria insistir nesse aspecto, tá?
que a gente não coloca assim, vamos resolver isso aqui com um plano de ocupação específica para a coisa não acontecer. Pelo contrário, é porque tem lugares que, se você definir uma regra agora, você pode prejudicar o bom tratamento do problema que está naquele território, né? Então, eu só queria fazer esse destaque. Desculpa se isso acaba sendo repetitivo de aparecer em algumas oficinas. Tá, Daniel, muito obrigado. Pessoal, algum comentário final sobre as ferramentas? Não, acho que podemos finalizar então. Então, chegamos ao fim da nossa 6ª oficina técnica. Não significa que outras oficinas não podem ser solicitadas. Eu acho que a gente pode identificar isso a partir aí dos nossos próximos 2 encontros que vão acontecer na semana que vem, né? Terça-feira, plano de mobilidade a partir das 2 horas, e quarta-feira a partir das 8 da manhã na Câmara Municipal. Então, mais uma vez, eu espero a participação de todos, e que a gente possa, mais uma vez, aprofundar esse projeto e tendo justificativa e temas que a gente acredite que necessitem de mais aprofundamento técnico, a gente, mais uma vez, puxa novas oficinas técnicas. Isso, lembrando, nos ajudem a divulgar. Obrigado, Douglas, e contamos com a participação de vocês na semana que vem. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos e até semana que vem. Valeu, pessoal, até semana que vem. Um abraço. Tchau, gente, um abraço.